Paz do Senhor, meus amados irmãos, eu venho aqui com vocês, primeiramente, com um coração muito alegre, muito feliz, agradecer a Deus por essa oportunidade de fazer esse vídeo. Mas hoje, irmãos, eu vou tentar tocar num assunto um pouquinho delicado, que é sobre batalha espiritual, sobre essa guerra aí que está havendo espiritual no mundo desde o princípio, né? Desde a época de Adão e Eva, quando Satanás aí foi ali usar e manipular Eva para que eles pudessem cometer o primeiro pecado do mundo, que foi desobediência, tá? E essa passagem está em Efésios 6:12. Ela diz assim, ó: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Deus, ele é bem claro que a nossa luta não é contra o ser humano, não é contra o meu vizinho, não é contra o meu irmão, não é contra o meu colega, mas sim o que está agindo por trás no oculto, usando e manipulando eles para virem causar ou fazer algo que venha me tirar da presença de Deus. Então a nossa luta é contra Satanás e contra os seus servos, que estão todo tempo lutando aí, tentando nos colocar fora da presença de Deus. Tá bom? Porque às vezes nós nos perguntamos: ô Senhor, por quê? Por que nós passamos por tudo isso? Por que eu procuro um emprego e não consigo? Por que o meu relacionamento com a minha esposa está cada dia piorando? Por que hoje na minha família tem uma enfermidade, num parente meu próximo? Por que, Senhor? Por que tudo isso está acontecendo? Mas se a gente for analisar biblicamente, é consequência das nossas escolhas, é consequência do pecado. E eu posso aqui biblicamente comprovar para vocês que o pecado ele nos separa de Deus e que ele traz consequências. Tá? O rei Davi, a palavra de Deus diz que ele foi o segundo coração de Deus, que ele amava a Deus, era temente, fiel a Deus. Mas num pequeno momento que ele teve não vigiou, ele pecou. Ele pecou, desejou, adulterou e assassinou, planejou o assassinato de um soldado dele para poder ficar com sua esposa. Deus, ele permitiu. Deus não vai contra aquilo que ele nos dá. Ele nos deu o direito de livre-arbítrio, ele nos deu o direito de escolher o nosso caminho. No decorrer da nossa vida, nós temos biblicamente duas portas. Nós temos a porta estreita, que é um pouquinho difícil, que é a porta de Cristo, porque nós temos que abrir mão, temos que abdicar de muita coisa, entendeu, para ficar na presença do Senhor. E temos a porta larga, que é a porta de Satanás, a porta do mundo, que ele nos recebe de qualquer jeito. E podemos agir de qualquer jeito. Por isso que diz que é a porta larga, porque é mais fácil. Pode ser mais fácil de entrar. Mas as consequências, irmão, depois que nós escolhemos a porta errada, que não está na direção de Cristo, infelizmente é o inferno. O tempo de arrependimento é agora, é aqui, em vida. Eu acredito que esse período que nós estamos aqui na Terra foi que Deus está nos permitindo de que a gente possa escolher o caminho correto, escolher a porta estreita, que é o caminho onde ele se encontra. É o tempo que nós temos de escolher e escolhermos a vida eterna com ele, no seu reino. Uma vida de paz, de glória, de alegria, junto na presença do Senhor Jesus Cristo. Mas infelizmente muitos não conseguem entender, outros não querem compreender, outros acham difícil seguir a porta estreita porque tem que abrir mão mesmo, tem que dizer não a tudo aquilo que nos afasta de Deus. E todos nós, sendo servo de Deus ou não, sabemos, temos consciência do que é errado, do que nosso Senhor Deus não se agrada e de tudo aquilo que nos afasta dele. Então, irmãos, eu vim colocar esse assunto porque hoje não há mais tempo de estar brincando ou de achar que ainda tem tempo. Se você for analisar e ler a parte de Apocalipse, o livro de Apocalipse, tudo que ele relata no livro, do começo, tudo que ele relata em Apocalipse já começou. Você vê aí na mídia, nas redes sociais, você vê nos jornais do mundo todo,
Tudo que está acontecendo biblicamente já foi escrito. Deus já previu isso aqui. A Bíblia, ela é um instrumento de Deus para nos orientar na verdade. Para que a gente possa sair daquela ingenuidade de não conhecer a verdade. Não tem outra. Não tem outra opção. É a palavra de Deus. É você se aprofundar, você pesquisar, você correr atrás, você ver pregações, você assistir. Mas hoje não tem mais como, irmão, ficar nessa brincadeira de que nós temos tempos. Eu vou dar um grande exemplo. Ninguém esperava o Covid. Ninguém esperava o Covid. Mas ele veio, a doença veio, o vírus veio e pegou todo mundo de surpresa. Muitos talvez não tiveram oportunidade de arrependimento, não tiveram oportunidade de ter um encontro com Deus e se arrepender verdadeiramente, pedir perdão e ter a possibilidade de estar no reino de Deus, porque achavam mesmo que tinha tempo. A palavra de Deus diz que Satanás é o pai da mentira. Se ele conseguiu enganar lá no céu 1/3 de anjo a se rebelar contra o nosso Senhor, nosso Deus, nosso Senhor dos Exércitos, e eles caíram na conversa dele, agora imagina com nós seres humanos. Ele é um enganador, ele é um mentiroso. Ele coloca pensamentos, coloca as setas inflamadas, como a palavra de Deus se refere, na nossa mente, no nosso pensamento. E muitos acham que é o seu pensamento, que é você, que ele está pensando, mas não. É uma baita de uma mentirada de Satanás. Então, irmão, por que eu estou comentando isso com vocês hoje? Porque eu estou preocupado mesmo, porque eu estou vendo aí as coisas acontecerem, o ser humano abraçando o mundo, deixando de ouvir a voz de Deus, deixando de escolher o caminho do Senhor. E depois que morrer, já não tem mais oportunidade de arrependimento, é só colher as consequências. E as consequências são graves. A palavra de Deus diz que só tem 2 caminhos: o caminho de Deus e o caminho do inferno. No caminho de Deus já diz que quem está nos aguardando lá no paraíso é o nosso Senhor. No caminho de Deus, quem está lá aguardando é Satanás. E a Bíblia relata um pouquinho do inferno, que o inferno é ranger de dentes, é dor. O inferno não é legal. Então, irmão, não deixe as coisas acontecerem. Não permaneça com a venda nos olhos. Abra seus olhos, mas para você abrir, você tem que reconhecer e aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. A história de Davi, um pequeno momento que ele tirou a atenção de Deus, que ele olhou para o lado, foi a oportunidade que Satanás teve de pegar e fazer ele pecar. Quando ele deixou de olhar na direção de Deus, que ele olhou para o lado, olhou para o ser humano, ele olhou e viu uma mulher muito bonita. A Bíblia relata que ela era uma mulher muito formosa, muito bonita, a Batseba. E nesse pequeno olhar que ele deu, ele pecou porque ele desejou. Ele não sabia quem era ela, mas depois ele pediu que os seus servos verificassem quem era aquela mulher. E eles retornaram com ele e disseram: ela é Batseba, esposa de Urias. E Urias era soldado dele, um soldado fiel. Mas ele queria, naquele momento ele queria realmente possuí-la, queria tê-la como sua mulher. Quando ele colocou aquele sentimento, aquele desejo no seu coração, na sua alma, Satanás se aproximou. O que era um pequeno chuviscazinho de fogo se tornou uma fogueira. Porque é isso que ele faz. Ele te mostra o pecado. Ele te apresenta o pecado e te dá todas as possibilidades para que você possa recebê-lo sem esforço nenhum, porque o pecado não tem esforço nenhum. Ele vem de graça, ele vem fácil e você vai lá e aceita. Aí quando você aceita pecar, você se afasta da presença de Deus. Porque temos que entender que nosso Senhor, Ele é um Senhor sem pecado, é um Senhor puro.
Quando Jesus Cristo foi crucificado, Jesus olhou para o céu e disse: Pai, por que me abandonaste? Não é porque ele queria abandonar Jesus Cristo, seu filho. É porque naquele momento que ele estava sendo crucificado, ele estava recebendo todos os pecados do mundo. Todos. E era muito pecado. E ele não teve mais condições de olhar para o Filho, para o nosso Senhor Jesus Cristo. Um pai não deixa de proteger seu filho. Mas ele, infelizmente, ele não deixou de olhar porque o pecado que estava se aproximando de Jesus era tão grande que ele, como é um ser puro, ele não conseguia olhar, não podia ficar perto. E é isso que ele oferece a Satanás. O pecado é prazeroso, o pecado é bonito. Mas se a gente olhar direitinho, ele destrói. O que ele fez com a vida do rei Davi? O rei Davi planejou a morte do marido dela. O rei Davi teve relações sexuais com a esposa, adulterou, engravidou, planejou que o marido dela voltasse, dormisse com ela para que ele viesse assumir o filho que era dele. E naquele momento que ele estava no pecado, ele não se arrependeu. Em nenhum momento. Foi quando o nosso Senhor mandou até ele o profeta Natã. Aí o profeta chegou até ele e contou uma historinha. Ele nem entendia que estava falando dele. Contou uma historinha de um fazendeiro, mais ou menos assim que eu entendi, de um fazendeiro que era rico, tinha animais, tinha vacas, tinha tudo. E de um servo que só tinha um cordeiro. E daquele cordeiro ele o alimentava, ele se alimentava, ficava com ele. Era a única posse que ele tinha, o servo. Aí chegou um visitante para visitar o rico. Mesmo ele tendo tudo aquilo que ele tinha, ele não quis matar nem dos seus animais. Ele pegou o animal do servo. Aí o rei Davi ficou irado. Aí Natã perguntou o que ele faria. Praticamente ele disse que teria que morrer e pagar 4 vezes mais do que ele fez com o seu servo. Aí o profeta Natã olhou para ele e disse: é você. Meu Deus mandou te dizer. Quando Natã, o profeta, falou isso para ele, ele caiu em arrependimento. Ele se arrependeu verdadeiramente e Deus o perdoou. Mas as consequências do pecado, das consequências das suas ações, o caminho que ele escolheu, Deus disse bem claro para ele que ele perdoava, mas ele ia colher as consequências de tudo que ele fez. E colheu, irmãos. Colheu. O filho que ele teve no adultério com a Batseba faleceu. Seu irmão, seu filho mais novo, pegou a irmã e a violentou, a estrupou. O irmão mais velho, sabendo da situação, matou o irmão mais velho, mais novo, porque ficou com raiva, irado, porque ele tinha violentado a irmã deles. O outro filho teve relação sexual com todas as suas concubinas, com todas as suas mulheres do harém. O que eu quero dizer para você, irmão, que às vezes a gente pergunta para nós, assim, para Deus, por que o meu filho foi para as drogas? Por que o meu filho hoje escolheu o caminho errado? Por que tem essa enfermidade dentro da minha família? A gente tenta entender por que acontecem essas coisas conosco, mas se nós formos analisar bem a palavra de Deus, é consequência das tuas escolhas. Como é que está a tua vida hoje com Cristo? Qual é o caminho que você escolheu? Você escolheu o caminho fácil, que não é fácil, que é a porta larga? Ou você escolheu o caminho estreito, que é a porta onde está o nosso Senhor Jesus Cristo? Se você escolheu a porta larga, tudo que está acontecendo na tua vida, desculpa a sinceridade, desculpa ser franco dessa forma, me perdoe, não quero
mas é consequência das tuas escolhas, é consequência dos teus pecados. A palavra de Deus diz que até a quarta geração colherá consequências das atitudes e das escolhas do Pai. Então, irmão, eu peço muito, peço de coração, como servo do Senhor, reflita sobre as suas ações. Não faça como o rei Davi. Mesmo ele sendo o segundo coração de Deus, mesmo Deus o amando, Deus ele amou, mas ele é justo. Ele perdoa quando você se arrepende verdadeiramente, mas também ele é justo. Se você fizer ou escolher coisas erradas, se você for para o mundo, você vai colher consequências. E, consequentemente, não vai ser só você. Vai ser teu filho, vai ser teu neto, vai ser teu bisneto. E assim sucessivamente. É maldição, irmão. É maldição para você, é maldição para sua família. Conseguimos sim vencer. Quando Jesus Cristo veio para cá, para esse mundo, como homem, ele veio como homem, como carne. Ele sentia. Mas ele mostrou o caminho para todos nós. E nós conseguimos vencer o mundo. Nós conseguimos vencer o mundo, que é Satanás, sozinho? Não. Nós conseguimos vencer o mundo na presença de Deus. O nosso escudo, a nossa proteção contra as armações de Satanás contra o mundo é Deus. Não existe outro caminho. Tem um versículo que fala em João 14,6, que Jesus diz assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Às vezes nós buscamos caminhos mais fáceis, mas se a gente for analisar direitinho, o caminho é bem difícil, cheio de buracos, cheio de espinho, tem vários obstáculos. E para chegar nesse caminho a gente sofre bastante. E às vezes a gente pensa, porque ele é largo, é fácil de passar, mas não. É só uma ilusão, uma mentira de Satanás. Mas o caminho estreito é um caminho seguro. É estreito, mas é seguro. E no final desse caminho quem vai estar te esperando é nosso Senhor Jesus Cristo. Tome uma decisão, irmão. Eu tomei. Hoje eu me encontro com 52 anos, até os 40 anos eu estava no mundo. Tomei muitos caminhos errados, escolhi vários caminhos que me trouxeram decepções, tristeza. Decepcionei muita gente, magoei muita gente. Magoei muita gente mesmo, entendeu? Com 40 anos eu conheci nosso Senhor Jesus Cristo. E de lá para cá eu estou lutando todos os dias para que eu fique perto dele, para que ele fique perto de mim. É fácil? Não. Ainda mais no mundo desse aqui que o certo é errado e o errado é o certo. Mas eu digo para você com toda a convicção no meu coração. Se dissesse e perguntasse a mim, Marcelo, mas hoje, depois de 12 anos nessa caminhada, você aceitaria de novo Jesus Cristo? Aceitaria. Porque, meus irmãos, eu nunca tive tanta paz, tanta tranquilidade na minha mente. Sabe a certeza de que você hoje não está só? Eu tenho essa certeza. Aquele vazio que eu sentia, aquela sensação de estar só, hoje eu não sinto mais. A gente passa assim por obstáculos, né? Nós temos situações que às vezes nos chateia. Jesus Cristo não falou que ia ser fácil. Ele só falou, permaneça firme, que no final dessa caminhada aí eu estou te aguardando, eu estou te esperando. E o que eu tenho para você é maravilhoso. Mas essa caminhada ele não permite que a gente caminhe sozinho. Ele está conosco. E eu digo para você, se hoje você me perguntasse, Marcelo, mas como é que tu se sente hoje? Hoje eu me sinto amado, feliz, eu me sinto completo. Um dia eu vou contar meu testemunho para vocês, como Deus transforma, se a gente permitir.
Irmãos, Satanás, se ele vê uma brecha, ele não pede permissão, ele entra. E quando ele não entra devagar, ele entra para quebrar tudo. E ele não vem só para derrubar você. Ele vem para derrubar o que tiver com você, se for sua esposa, seu filho, sua família, sua mãe, seu pai, quem for. E ele não dá uma viagem perdida. Deus não. Deus, ele bate. Ele bateu todo o tempo da minha porta. Mas graças a Ele, pela misericórdia, pela bondade, Ele nunca desistiu. E com 40 anos Ele bateu de novo. E eu ouvi Ele batendo e abri. E não me arrependo nem um pouco de hoje Ele está na minha vida. Então, irmão, reflita. Reflita bem. Tome uma decisão. Satanás não tem poder na tua vida. Satanás não tem poder nenhum sobre você. Ele só está na vida do ser humano quando a gente assina uma procuração. Quando a gente dá legalidade a Ele para que Ele possa atuar na nossa vida, na vida das pessoas que nós amamos. Mas como é que a gente dá autorização, Marcelo? Como é que a gente dá essa legalidade? Pecado. O pecado abre brechas. E essa brecha dá legalidade para que ele entre na tua vida. Porque quando você peca, você vai se distanciando de Deus. É um momento que ele se aproxima. Então levante sua cabeça, dobre seu joelho. Não, mesmo que na tua mente ele jogue aquela seta, dizendo, não, tu fez isso, tu fez aquilo, não sei o que, tu age dessa forma, tu não merece o amor de Deus. É uma mentirada de Satanás. É o pai da mentira. No momento que você se arrepender verdadeiramente, que você se ajoelhar e pedir, Senhor, me ajuda, me perdoa, que a partir de hoje eu quero uma nova vida com Cristo, uma nova vida contigo, e que você se arrepende mesmo no teu íntimo, no teu coração lá, diz, se arrepende, Deus vê que tu está arrependido, Ele te perdoa de todos os teus pecados, e dali em diante tu se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. Naquele momento ali o Espírito Santo entra, se aproxima de ti e faz moradia em você. E quanto mais você for se entregando, mais você for abrindo para o Espírito Santo, mais ele vai te mudando. E vai chegar um tempo que você vai parar para pensar, vai lembrar do antigo e vai lembrar de como você é hoje, você dizer, realmente o Espírito Santo está agindo na minha vida, porque assim é comigo. A gente não esquece o que aconteceu no passado, porque nós temos um testemunho, mas nós temos a certeza que o Espírito Santo está em nós, porque é uma mudança tremenda. Essa mudança não acontece por conta própria, não é porque nós decidimos, é porque o Espírito Santo ele está em nós, ele entra em nós e muda a nossa vida. Então deixa, irmão, deixa Deus entrar na tua vida, deixa Deus fazer uma mudança completa na tua vida, não tenha medo. Eu digo para você, por testemunho, por experiência própria, se eu precisasse de novo escolher o caminho de Deus, o caminho do mundo, eu escolheria o de Deus e aceitaria ele de novo na minha vida. E quantas vezes fosse eu aceitaria e aceitaria várias e várias vezes. Então, irmão, desejo a você que você reflita essa noite, que você se entregue ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está batendo na tua porta. Abra, que você vai sentir no momento que você abrir que Ele está te abraçando. Se arrependa, converse com Ele como eu estou conversando com você. Conte para Ele seus medos, suas aflições, o que já aconteceu e prometa para Ele, Senhor, nunca mais eu faço, me ajude. E a partir daquele momento você não vai estar mais sozinho. O Espírito Santo vai estar te acompanhando aonde você for. Que Deus abençoe vocês, que Deus guarde, proteja e que livre vocês de todo mal.